A história de Cabo Bruno, o vigilante mais assassino da história de São Paulo. Os pós-70 e pós-80 nascidos na zona sul de São Paulo já devem ter ouvido falar desse personagem nas crônicas policiais. Floresvaldo de Oliveira, mais conhecido como Cabo Bruno, era um ex-policial que virou vigilante acusado de matar mais de 50 pessoas na periferia de São Paulo na década de 1980. A imagem de vigilantes é comum em grandes centros urbanos que carecem de instituições estatais de justiça e segurança. Essas figuras de matança por justiça proliferam durante os períodos de urbanização desordenada das cidades, especialmente em áreas periféricas que muitas vezes estão no centro de conflitos violentos que não podem ser resolvidos por meio da lei. O Cabo Bruno é provavelmente o vigilante mais famoso. Segundo a crônica da Polícia Brasileira e o Ministério da Justiça, Bruno matou cerca de 50 pessoas por diferentes motivos. Seja por vingança, pela ideia de limpar as ruas ou para mostrar a cara. Segundo ele, um bandido a menos é sempre uma alegria. Bruno também não gostava de pessoas com tatuagens, que eram mal vistas na sociedade da época, e afirma que foram mais de 5.000 vítimas só desse tipo de arte corporal. Cabo Bruno ganhou destaque na região sul de São Paulo na década de 80, inspirando medo de bandidos e admiração por sua parte justa. Normalmente, Cabo se reveza dirigindo o Opel, Maverick ou Chevette para atacar ao amanhecer. Além de assassinar inimigos, Capo era contratado por empresários para assassinar criminosos e estranhos que percorriam alguns dos bairros nobres da região. Com a redemocratização, a volta da liberdade de imprensa e o fortalecimento dos órgãos fiscalizadores, o comportamento dos milicianos passou a ser alvo de críticas da mídia e de representantes de comunidades da periferia de São Paulo. No final dos anos 80, Bruno foi preso e julgado por vários assassinatos. Condenado a 130 anos de prisão, ele fugiu e foi preso várias vezes até se converter ao cristianismo e se tornar evangélico em um templo montado dentro da prisão. Lá ele se tornou padre e foi solto por bom comportamento. Além de suas atividades religiosas, o ex-matador pintou quadros em acrílico e até organizou uma exposição de sua arte. Foi solto por bom comportamento em setembro de 2012, após levar 18 tiros quando voltava de uma viagem religiosa com a família Aparecida. Ele morreu instantaneamente. Os dois homens que efetuaram os disparos não foram identificados. Ao longo de sua história, Cabo Bruno foi cultuado e demonizado pelo público, mídia, políticos e policiais. Esse personagem ajuda a expor as contradições de uma ética brasileira perdida na conturbada relação entre justiça, falta de Estado, justiça, impunidade e corrupção. Um fenômeno que marcou a nossa sociedade desde a sua origem. Podemos observar mais contradições em uma das citações mais famosas de Bruno: "O Brasil não precisa da pena de morte, ela já existe. Eu executei mais de 50 pessoas sozinho. Fiz isso melhor do que qualquer chave de cadeira elétrica."